Olá a todos, seja bem-vindo a este canal. Quem não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de assinar o sininho para receber novas notificações. E após o vídeo, deixe aquele like. Hoje eu trago uma analogia de como foi um ano de microgeração de energia fotovoltaica. Então aqui eu tenho os valores gerados no mês. Aqui eu tenho março de 2020 até fevereiro de 2021, que é esse mês que está se encerrando. Nesse período foi gerado 3,67 megawatts de energia. Isso transformando em valores em reais, a gente gerou um total de R$ 2.833. Lembrando que por um período a energia estava 0,75 kWh e agora ela está 0,77 centavos kWh, certo? Essa coluna representa o que foi pago para a CPFL, que é a nossa companhia de energia elétrica, mês a mês. Então a gente teve um total de R$ 878 pago para a companhia durante esse ano. Somente em um mês, no mês de junho, conseguiu ficar abaixo dos 200 kW, que é onde a taxa do ICMS fica em 18%. Acima de 200 kW, a taxa do ICMS ela vai para 25%, certo? Nesse mês foi gerado 246 kW, porém foi consumido menos de 200. Então por isso que ficou abaixo da alíquota menor. O restante ficou como créditos ou foi utilizado simultaneamente com a geração. Então tudo que é utilizado, consumido no mesmo período que está gerando, a energia ela não vai para fora e volta, né? Ela já é consumida ali dentro mesmo, certo? Então a gente subtraindo esses valores, eu tenho um total de economia. Essa geração me gerou uma economia em reais de R$ 1.954, certo? Aqui eu trago um gráfico de como que é a curva de geração de energia durante o ano, né? No mês de junho e julho o menor valor de energia gerado, por se tratar de uma época do ano em que os dias eles são menores. É aquele período a qual a Terra ela fica mais distante do Sol, certo? E no mês de dezembro seria o mês de maior geração. É sabido que entre os dias 20 e 25 de dezembro são maiores dias de luz, que são chamados de solstício de verão aqui no hemisfério sul, onde a gente está localizado. Só que nesse mês de dezembro teve muitos dias de nublados, teve alguns dias de chuva, né? Então isso deu uma queda na nossa geração. Mas se a gente observar a curva de geração, o mês de dezembro tenderia a ser o mês de maior geração, o mês de maior índice de radiação solar, certo? E fevereiro ele já volta a cair novamente, vai caindo até junho, julho, onde estabiliza e volta a subir conforme os dias os dias maiores em relação a horas de sol, certo? Então esse gráfico representa a curva de geração durante o ano, né? A época que mais gera e a época que menos gera, certo? Eu trouxe esse cálculo do payback para a gente visualizar que no vídeo anterior, realizado há 10 meses atrás, em abril de 2020, a gente pagava 0,75 kWh. A companhia nos cobrava esse valor. E nessa época a gente estava com uma geração mediana, não era nem o máximo e nem o mínimo. Então foi realizado um cálculo de payback em cima dessa geração mediana.
que nos dava um retorno do investimento em 5 anos. Mas era só uma provisão de como que seria, uma previsão de como que seria, certo? Hoje, fazendo uma análise do ano inteiro, compilando os meses de menor geração e os meses de maior geração, com o atual custo da energia, o nosso payback ele subiu para 6 anos. Então eu peguei o valor economizado no ano e coloquei e dividi pelo valor do investimento. Então eu tive um payback real de 6 anos. Nesse caso, se a gente pega o valor total gerado de 2.833 e divide pelos 12.000, daria um payback de 4 anos menor. Porém, eu estou fazendo a conta descontando o que eu pago mensalmente para a companhia elétrica, tá? Aqui, ó, vou fazer um exemplo para vocês. Se eu coloco o valor de R$ 2.833 e divido pelo investimento, vocês vão ver que vai dar um payback bem menor. Porém, olha lá, 4 anos e 2. Porém, eu estou fazendo a conta desse retorno já do que eu estou economizando após eu pagar a taxa, a mensalidade da companhia, certo? Que aí sim eu vou ter um payback real, né, do valor que eu estou economizando e não do valor que eu estou gerando, tá? Então, se você analisar pelo valor de geração de energia, o seu payback é 4 anos, certo? Só que eu estou descontando o que eu pago por mês e estou gerando um payback em cima da minha economia, do que eu estou deixando de gastar. Então me transforma num payback de 6 anos, certo? Isso tudo nesse valor de 77 centavos, a qual a gente está pagando agora em fevereiro, certo? E fazendo uma analogia em relação a um ano de geração. Qual foi os valores que eu obtive nesse um ano de geração, tá? Então, aí como eu falei no outro vídeo, isso daqui depende de como cada um gerencia suas finanças, tá? Então pode ser que para umas pessoas é válido o payback de 4 anos e para outras pessoas é válido o payback de 6 anos, certo? Aí vai de como cada um leva os seus valores, vamos dizer assim, tá? O que, né? Daí aqui, só para visualizar, é uma curva de uma geração de um dia inteiro sem nenhuma interferência, né? Isso aqui eu já tinha mostrado no vídeo anterior. E nesse de cá é o dia que maior gerou energia. Lembrando que eu tô com 7 placas instaladas, certo? Eu tenho vontade de chegar a 10 placas instaladas, porém até agora eu continuo com as 7. Então nesse dia que foi o recorde de geração, chegou a passar dos 2 kW pico. Lembrando que esse sistema que eu tenho instalado, ele é para até 3 kW pico, certo? Então nesse dia foi o dia de maior geração, gerou em um dia 15,45 kWh, certo? Nesse dia, mesmo não tendo interferência, ó, foi um dos dias que não teve interferência nenhuma, ele ficou em 12,53 kW. Então, pessoal, o que eu gostaria de trazer hoje é essa curva de geração comparado a um ano inteiro, né? Como que ela seria, quais que são os meses que mais gera, quais que são os meses que menos gera. Aqui em outubro foi um mês que teve bastante nuvens, algumas chuvas, né? Então deu uma queda na nossa energia, mas ele tenderia a ficar aqui entre 320 kW, mais ou menos, né? E dezembro também tenderia a chegar aqui em 370 kW. Porém, também teve bastante dias nublados, né? Fevereiro também teve bastante dia, tá tendo bastante dias nublados, né? Então, isso tudo impacta um pouco na nossa geração. Espero que tenha ficado
de uma forma bem fácil de entender. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente vai respondendo conforme a gente for podendo, certo? E agradeço a todos. Não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Obrigado a todos.